Triângulo, pera, ampulheta, oval, maçã. Esses são alguns dos biotipos que correm aí pela internet e provavelmente você já ouviu falar e tentou descobrir qual é o seu, mas talvez você não tenha se reconhecido em nenhum deles. Ou pior, você se reconheceu, seguiu as regras, montou um look baseado nisso e ainda assim não ficou bom. Parecia que tinha alguma coisa errada ali. E se eu te disser que o problema, na verdade, nunca foi o seu corpo e sim o método? Porque sim, existe uma forma de entender as proporções do seu corpo sem ter que encaixar ela numa forma geométrica. E é exatamente isso que vai mudar a forma com que você monta os seus looks e se enxerga. Mas para entender isso, primeiro a gente precisa entender o que tem de errado com essa regra dos biotipos e por que, na verdade, elas nunca funcionaram. Você provavelmente viu por aí algum tipo de conteúdo como descubra seu tipo de corpo, se ele é um triângulo, se ele é um triângulo invertido, se ele é um retângulo, se ele é uma pera. E isso até parece uma coisa científica, né? Uma coisa técnica, e aí a gente vai realmente acreditando que aquilo funciona, porque como não funcionaria? Todo mundo fala sobre isso, mas se você parar para reparar o que cada um desses posts recomenda de acordo com cada biotipo, é sempre a mesma coisa. Disfarçar algum tipo de barriga, disfarçar alguma coisa que não seja feminino o suficiente e sempre marcar a cintura e deixar o seu corpo mais ampulheta ou violão possível. Esse é sempre o objetivo final. Então, se você é um triângulo invertido, obviamente você precisa esconder o tamanho dos seus ombros. Então, você precisa equilibrar com a parte de baixo. Se você é uma pera ou é de tamanho oval, você precisa esconder o tamanho da sua barriga. Não, você não pode aceitar a sua barriga do jeito que ela é. Você precisa disfarçar ela. E no final, o objetivo quase é o mesmo, te fazer parecer mais magra, mais curvilínea, com aquele padrão de corpo ideal, sabe? E aí que esse problema fica claro, porque nem todo mundo tem esse corpo e nem todo mundo quer esse resultado. As pessoas podem estar perfeitamente satisfeitas com o corpo que ela tem. Nem todo mundo tem essas proporções e nem todo mundo tem esse objetivo de querer afinar a cintura, de querer esconder certas coisas. Já parou pra pensar que às vezes as pessoas se aceitam exatamente do jeito que elas são e elas só querem valorizar isso? E falando de esconder, tem uma crença muito comum que é a prova perfeita de que se você entender errado essa questão de proporção, pode te atrapalhar muito mais do que te ajudar, que é a famosa história de que roupa larga disfarça. Essa é uma das crenças mais comuns que eu vejo, que é a pessoa se sentir insegura com a sua barriga, com o seu peso, e aí a solução que ela encontra é usar roupas largas. Então, calça larga, blusa larga, tudo largo. Se você for parar pra pensar, faz até um pouco de sentido, porque não vai estar marcando nada que ela seja muito insegura. Mas às vezes o efeito é completamente oposto. Quando você cobre tudo com uma roupa larga e fica tudo ali largo, você não disfarça, você apaga a forma do seu corpo inteiro. Não tem nada marcando. E transforma ele num bloco só. E isso aumenta a percepção de volume ao invés de diminuir, porque ele apaga todas as formas do seu corpo. O que você quer disfarçar, mas também o que você quer realçar. E aí você esconde tudo, quando na verdade existe um equilíbrio para você disfarçar a parte do corpo que você se incomoda, sem precisar usar tudo extremamente largo, porque o caminho não é esse. O que funciona nesse caso é marcar os lugares certos. Então, por exemplo, se você se incomoda com a sua barriga e você quer disfarçar, a gente vai marcar o lugar mais fino dela, porque a nossa atenção vai para o lugar mais fino e não para o lugar maior que te causa mais insegurança. Então, colocar o cós de uma cintura alta e de uma wide leg, evitar coisas muito apertadas, sim, mas não tudo muito largo. Então, ao invés de usar uma calça super larga com uma blusa larga em cima, você pode usar uma calça acinturada, wide leg que prenda na cintura, com uma blusa por dentro da calça, porque aí o foco vai para a parte mais fina do seu corpo, que é a sua cintura, e vai valorizar as suas proporções sem esconder nada e criando um equilíbrio. E isso também vale para as cores. Muita gente fala, né, que usar preto emagrece, usar branco engorda. Isso é até um pouco de verdade, porque cores claras expandem e cores escuras retraem, mas não necessariamente significa que você não possa usar estampas. Então eu já vi o post de algumas consultoras dizendo que, se você quer disfarçar a barriga, você não pode usar estampas ali naquela área. Não, você pode usar estampas pequenas, porque estampas grandes vão chamar mais atenção para aquela área. Você pode usar listras verticais, ao invés de horizontais. Se você quiser valorizar o seu quadril, você pode usar listras horizontais. Enfim, são várias opções que não te limitam a usar somente roupa larga e roupa escura. A proporção sozinha não resolve tudo isso, porque ela precisa conversar com o seu estilo pessoal. E muitas vezes essas regras de biotipo não levam isso em consideração. Então, por exemplo, elas podem falar que, se você é uma pera, você precisa usar coisas mais estruturadas na parte de cima e chamar atenção para coisas na parte de cima, e não faz parte do seu estilo. Você gosta de coisas mais leves, com mais babados, mais delicadas na parte de cima. Tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de se vestir e não somente tentar colocar o seu corpo numa caixinha de forma geométrica, biotipo, enfim. Estilo pessoal é uma coisa, proporção é outra, e eles precisam conversar. A proporção é a ferramenta que faz o seu estilo pessoal funcionar no seu corpo. Duas pessoas com o mesmo corpo, gêmeos, enfim, que tenham exatamente o mesmo tipo de corpo, podem ter estilos completamente diferentes e se querem comunicar
comunicar coisas completamente diferentes. Então, esses looks vão ser completamente diferentes, mesmo elas tendo o mesmo corpo, porque elas querem passar imagens diferentes. E é exatamente isso que essa regra de biotipo, formas geométricas não enxerga. E claro que o contrário também pode acontecer. Você pode montar um look com peças ali que você acha linda, que você adora, mas quando você coloca elas no seu corpo, elas não funcionam tão bem assim, por conta das suas proporções que são únicas. Então, por exemplo, você coloca um blazer muito grande, muito estruturado com ombreiras e uma calça. Se você já tiver ombros largos e a parte de baixo um pouco menor, vai ficar um pouco desproporcional e pode causar essa estranheza. As peças são bonitas e funcionam separadamente, mas juntas elas não funcionam ali para as suas proporções. A roupa pode ser linda, mas se ela não está de acordo com as proporções do corpo, com o estilo da pessoa e com o que ela quer passar, sempre vai parecer que tem alguma coisa errada ali. E é exatamente por isso que, por aqui, eu não trabalho com esse sistema de biotipos, porque é uma resposta completamente genérica para uma coisa que deveria ser pessoal e única. A pergunta que muitas pessoas fazem é: como fazer com que o seu corpo seja o mais próximo possível do ideal? Já por aqui, a pergunta que eu faço é: o que você quer comunicar com seu corpo, com a sua imagem? Então, perguntas totalmente diferentes que levam para lugares totalmente diferentes. A roupa que você monta a partir de uma pergunta te leva para um lugar que você vai se encaixar, e a outra te leva para um lugar que é para o seu estilo pessoal, que tem a ver com a sua personalidade e com o que você quer passar. E foi isso. Me conta aqui nos comentários se você já viu algum post desse tipo dizendo qual o seu biotipo, qual o seu tipo de corpo ideal. E se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo também, pode deixar aqui que eu respondo. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e até o próximo. Tchau!